Olá, boa tarde a todos. Com muita alegria que a gente dá início a essa mesa, a mesa da AT de Teorias das Relações Internacionais. Muito feliz que a gente está contando com a presença da professora Marcela Vecchione, do professor Onofre. Eu vou ler um pouco da bio deles, mas antes eu queria dar as boas-vindas aos associados, aos novos associados que estão aqui presentes, para quem for. Essa mesa se insere como parte das atividades dos seminários de graduação e pós-graduação da ABRE. É um evento de extrema importância, porque ele tem como mote, digamos assim, fomentar o debate na nossa área, né, e através da pós-graduação e da graduação. Então, permite a participação ativa dos alunos de pós-graduação e de graduação. Essa mesa foi pensada seguindo alguns esforços também da própria ABRE, né, no sentido de tornar, eu diria, a disciplina, mas a associação também mais plural, né, trazer novos debates, que também é uma pauta muito da coordenação da AT de Teorias, né, que é promover uma reflexão mais aberta, mais plural, reimaginar, no caso, a disciplina de Relações Internacionais, como diz um pouco o título da mesa, né? O título é Marcadores de Discriminação e Teorização da Política Internacional. E aí, bom, queria agradecer também ao co-coordenador da AT, meu amigo, colega e amigo, Vitor Coutinho Lage. A escolha dos dois convidados para essa mesa, ela não se dá por acaso, é um esforço também nosso de trazer pesquisadores brasileiros, né, e de aprofundar a teorização sobre relações internacionais, sobre a política internacional, com as pessoas que a gente tem aqui, com os pesquisadores que a gente tem aqui, fomentar também a produção em português. A gente tem uma das iniciativas da AT de tradução de textos, de artigos para o português, né? Então, se insere um pouco dentro dos objetivos que a gente tem na AT. A gente tem dois convidados, um deles é a professora Marcela Vecchione, ela é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Federal do Pará. A Marcela, ela fez mestrado e doutorado em Relações Internacionais, já tinha uma formação meio multidisciplinar pelos temas que ela escolheu abordar no mestrado e no doutorado, e também pela própria formação dela na graduação ser um pouco distinta. E ela foi aprofundando isso conforme ela foi amadurecendo na carreira dela, e é muito ativa nesse sentido, onde ela está agora na UFBA. Ela tem, entre as principais áreas de pesquisa dela, a questão indígena, as relações internacionais, colonialismo, pós-colonialismo, estudo sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, meio ambiente e a questão da terra na América Latina. A gente tem como nosso segundo convidado o professor Onofre dos Santos. O professor Onofre é um dos nomes mais importantes na formação e consolidação do campo de RI no Brasil. Ele é professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, é professor de Teoria das Relações Internacionais 2, de Metodologia de Pesquisa, e ele recentemente publicou um artigo na revista Monções, que trata da construção da anarquia e como a narrativa dominante nas relações internacionais consolida uma clivagem e as relações desiguais entre Norte e Sul. Então, acho que hoje a gente vai ter... Eu já tive o prazer de dividir a mesa com os dois, e acho que hoje a gente vai ter um debate bastante interessante e produtivo. Eu queria propor o seguinte: a gente começa com uma apresentação de mais ou menos 25 minutos da Marcela, depois a gente passa para a apresentação do professor Onofre, também uns 25 minutos, e aí a gente promove um pequeno debate, e depois a gente abre para as perguntas do público, né? Se tiver pergunta, eu espero que tenha, e a gente abre para essas perguntas. Tudo bem? Tudo bem. Ok, então eu vou desligar aqui o meu
Quando quiser. Então, boa noite a todas e todos. Queria agradecer muito pelo convite, em nome da Ana, do Vitor, né, do pessoal que coordena, movimenta a AT de Teoria, da ABRE. Queria saudar a Ana, né, que está aqui mediando a mesa também, e também o Onofre, que eu não conhecia. Conhecia muito de nome, mas não conhecia pessoalmente, se é que a gente pode falar que é pessoalmente isso aqui que a gente está vivendo. Mas, enfim, pelo menos estamos interagindo dentro das possibilidades que temos no momento, e nesse sentido também queria saudar a iniciativa, né, de manter o seminário, de manter a discussão mesmo nesse momento. Isso é muito importante, né? A gente precisa ficar conectado, né? Eu acho que é fundamental para a gente não se perder no turbilhão que a gente está nesse momento, né? Essas redes de afetos, elas são muito importantes para a gente fazer política, né? E para a gente entender a política, e também a gente entender o porquê que talvez alguns grupos que movimentam essas redes de afeto, ou que movimentam direitos por redes de afeto, ou a construção de suas subjetividades por redes de afeto, outras que não esses afetos mais consolidados na relação institucional com o próprio Estado, né? É importante a gente entender isso também para compreender algumas discriminações, né? Ações discriminatórias na política internacional, e na política global, né, de uma maneira mais geral, assim, e para a gente entender as violências que resultam, né, desses processos. Ou seja, como que a existência da diferença ou a produção da diferença, se a gente pensa que alguns grupos sociais têm na produção da diferença e têm na relação com essa sua diferença, né, a própria Constituição enquanto pessoa e enquanto coletividade, enquanto subjetividade política coletiva, nesse sentido, a sua forma original, digamos assim, de ser, né, de como se perpetua no tempo e espaço. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante interessante para a gente começar a discutir, até porque a produção dessa diferença, ela não necessariamente, e aqui eu vou falar especificamente de povos indígenas e de povos e comunidades tradicionais, mas vou me concentrar mais assim, nos povos indígenas, que é o grupo com quem eu tenho mais contato na pesquisa que eu faço, que eu conduzo. Não necessariamente a produção da diferença para esses grupos, isso acontece com povos e comunidades tradicionais também, se a gente pensa em povos quilombolas, se a gente pensa em povos caiçaras também, né? Não necessariamente a produção da diferença, ela implica em hierarquização, né? Então, isso eu acho que é algo bastante importante para a gente pensar a própria construção política e as derivações de construções políticas que são baseadas na diferença também, mas numa diferença que é tomada como hierarquização, no sentido da separação nas relações para poder controlar relações, né? E, via de regra, um controle com o uso de violência. Então, acho que isso é algo importante para a gente falar, inclusive, não só sobre discriminação, mas sobre produção social e reprodução social da vida e das desigualdades como algo que pode mediar essas produções e essas reproduções sociais. Mas talvez, quando a gente pensar nessas desigualdades, a gente deva levar em consideração o que a antropóloga Rita Segato nos chama a atenção, que para muitas situações contemporâneas, talvez o conceito de desigualdade não alcança, né? Pegando aí um espanholismo, né?
não consegue explicar algumas das relações. Talvez a gente precise de outros conceitos para pensar essas mediações, porque talvez a desigualdade não seja suficiente para explicar, né? Ela propõe, por exemplo, o conceito de donos, do mundo de donos. E eu acredito que para falar sobre povos indígenas, sobre povos e comunidades tradicionais, e principalmente na relação que esses povos e comunidades tradicionais têm com a natureza, que não é uma relação de controle, não é uma relação hierárquica, não é uma relação de dominação que implique em destruição, né, numa política de destruição. Talvez esse conceito do mundo de donos, para explicar as diferenças, as desigualdades reproduzidas a partir dessas diferenças e também as violências perpetradas com base nessas diferenças, possa ser mais útil. Então, esse mundo de donos, ele também vai se relacionar com outro conceito que rege muito a nossa vida no sistema ocidental, que é o conceito de propriedade, né? E se a gente parar para pensar, o conceito de propriedade, ele também é um conceito muito central para a mediação das próprias relações coloniais, pós-coloniais e, por consequência, anticoloniais, né? Se a gente pensa o próprio 12 de outubro de 1492, que muitos povos indígenas, aí há mais ou menos 10 dias atrás, se organizaram pelo globo, né, para protestar como sempre fazem, ainda que de uma maneira reduzida, né? A mercantilização colocada no processo de expansão marítima, levando à colonização das Américas, ela se funda num conceito de propriedade. E ela se funda num conceito de propriedade que tem muito a ver com o domínio de uma natureza outra, mas ao mesmo tempo de uma natureza alienada das relações sociais que a construíram, né? E muito provavelmente seja por isso que no discurso colonial, já desde aquela época, e que a gente vê se reproduzindo com força hoje, que era preciso igualar esses povos, que nesse momento não eram nem reconhecidos como povos, né? Eram chamados de selvagens, né? Como natureza, como se eles fossem natureza. Então, a dominação da própria natureza no processo colonizatório, envolveu também a dominação desses povos sem separar da dominação do espaço, porque os próprios povos também eram considerados como natureza. Só que eram considerados como natureza num sentido verticalizante e hierarquizante da diminuição do que significava essa relação. Porque para esses povos, a sua relação com a natureza é intrínseca, não há separabilidade, né, entre o que é sociedade e o que é natureza, e não é um problema, como não é até hoje, para boa parte desses povos. E também, muito provavelmente, isso a gente observa empiricamente, né, quando faz pesquisa com esses povos, quando trabalha em aliança política com esses povos, isso implica num tipo diferente de relação com essa espacialidade natural, digamos assim, né? E, por consequência, também uma relação que não é uma relação de domesticação violenta, no sentido de domínio, de delimitação sobre o controle desse uso, né? E que também traz uma outra relação no sentido da produção do valor, né? Da forma como se produz valor a partir dessa relação, que não é uma forma de produção de valor, e aí é uma base de pensamento que eu estou usando aqui bem marxista mesmo, né? Mas não para ficar presa nisso, para partir daí a gente pensar em outras questões, de que não é um valor de troca que está em jogo aqui, mas é um valor de uso,
e é um valor de uso baseado na abundância e não na escassez, que é justamente que leva ao cercamento dos territórios, né, a alegação da escassez, que leva ao cercamento dos territórios para a criação da propriedade como a melhor maneira de gerir os territórios. E se a gente for lá no Tratado sobre as Carolinas de John Locke, a gente vê isso claramente, né, como esse processo colonizatório ali, no que hoje é a Carolina do Sul, a Carolina do Norte e a Virgínia, né, como foi mobilizado esse conceito de propriedade, né, para justificar essa expansão. E como isso, anteriormente ainda, se a gente pega os escritos de Francisco de Vitória, por exemplo, vão justificar no próprio direito das gentes, excluindo os povos indígenas do que eram gentes, né, a regulação no que veio a se constituir nos primórdios do direito internacional, né? E aí desumanizando esses povos, né? O ius gentium não incorporava esses povos, um movimento de desumanização para justamente justificar o domínio dos territórios por eles humanizados, né? Onde não havia essa diferença entre sociedade e natureza. Então, vocês vejam que é uma dimensão da mobilização do tempo e do espaço e do uso muito distinta daquela mobilização do tempo, do espaço e do uso contratual pela propriedade, que, inclusive, baseia as próprias relações mais englobantes que vão dar origem aos Estados nacionais mais tarde. Estados nacionais esse que tiveram uma base muito profunda no movimento colonizatório, seja para ter os seus acúmulos econômicos e financeiros, as suas unidades monetárias em consonância com os seus cercamentos territoriais na própria Europa, ou seja, para, a partir dessa provincialização do que era o espaço, partir de uma reprodução dessa provincialização de uma maneira verticalizada em outros territórios, justificando os movimentos colonizatórios. Ou seja, a Europa também é provincial e também surge de um local e de um território. E esse local e esse território é transportado para outros locais e outros territórios, e para poder se legitimar, precisa desumanizar, deslocalizar e deslocar os povos que humanizavam e domesticavam esses territórios. E, consequentemente, desqualificá-los completamente como sujeitos políticos, né? Agora, o mais aterrorizante é que a gente vê isso não só no século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, onde é um século particularmente onde isso foi muito forte no Brasil, né, o século XIX, esse movimento de desumanização, de dessubjetivização e de despolitização desses sujeitos, mas a gente vê isso até hoje sendo reproduzido e sendo mobilizado, seja pelos governos, na forma dos Estados nacionais, né, seja pelas próprias elites locais que, por vezes, se associam com esses Estados nacionais ou se associam com atores transnacionais, né? Então, a gente vê isso sendo reproduzido atualmente, né? E eu penso que tem uma questão econômica política muito forte, né, para a gente pensar hoje em dia, inclusive se a gente olha para o Brasil e pensa na relação do Brasil com os outros países, né, para pensar esse movimento, que é a reprodução dos sistemas agroalimentares globais e também de um processo de financiarização de terras, da produção e do espaço, onde esse movimento de alienação, de subjetivação, desigualdade produzida pela hierarquia, né,
e violência por consequência, acaba atingindo uma fase muito acelerada de sua reprodução sobre os territórios. Então, a gente está num momento muito crítico, mas analiticamente importante para a gente perceber como aquilo que a gente chama de território, não o território nacional, mas o território de vida desses povos, como eles sempre foram globais e sempre foram internacionalizados. Desde o momento da colonização, como eu falava antes, e precisando de todo esse movimento que eu também falei para partir para essa desqualificação resultando em violência, também conhecida como genocídio, né? E nos tempos atuais, na forma desse sistema econômico político mais contemporâneo, principalmente na forma dos sistemas agroalimentares globais e dos seus mecanismos de reprodução, onde a gente pode citar a financiarização das terras, por exemplo, onde a gente pode citar os megaprojetos de infraestrutura para a constituição do que a gente chama de cadeias produtivas globais sustentáveis, né? Os produtos chegam carbono zero na Europa e na América do Norte, isolando as emissões na cadeia, mas é carbono máximo se a gente pensa a quantidade de vidas que são ceifadas para que esses projetos sejam implementados, né? E nesse sentido, eu gostaria, para caminhar já para o final da fala, de recuperar alguns conceitos nativos, né? Aí eu acho que a antropologia ela nos ajuda muito nessa reflexão, inclusive na reflexão das relações internacionais, né? Se a gente pensar que as relações internacionais elas já começam meio antropológicas, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, os próprios índios, eles só são índios porque existem os estados e a colonização, que é um movimento eminentemente internacional, digamos assim, né? Da constituição do internacional. Se não fosse isso, eles seriam Axaninca, eles seriam Mebecore, eles seriam Bororo, eles seriam Terena, eles seriam Guarani-Mibiá, né? Mas aí eles viraram índios no momento desse processo colonizatório que se reproduz até os dias de hoje. Mas o mais interessante, eu acho, para a gente poder pensar não só a destruição, mas as possibilidades de resistência, inclusive as possibilidades de resistência epistêmicas, é pensarmos como esses povos mobilizam esses próprios conceitos que foram criados de maneira muito violenta sobre eles e elas e sobre os seus corpos, né? Sobre os seus territórios, porque é importante dizer que para os povos indígenas, para os povos originários, o corpo é território também. O corpo não se dissocia do território, né? É o que os Guarani falam, né? Sem tecô, não tem tecorrá, né? Sem território, sem terra, não tem vida, não tem território no seu sentido mais amplo do que pode significar um território que não é o território para o monopólio do uso da violência, como no seu sentido weberiano, para pensar a Constituição dos Estados Nacionais, por exemplo, né? Então, como os povos indígenas vão mobilizar o próprio conceito do que é ser indígena, o próprio conceito do que é a terra tradicionalmente ocupada, o próprio conceito do antropoceno e do fim do mundo, né? Para poder discutir a sua sobrevivência enquanto povo, mas também a nossa sobrevivência enquanto espécie, me parece ser algo bastante interessante do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista político. Do ponto de vista epistemológico, no sentido da produção de conhecimentos outros, e nesse sentido também cosmopolítico, no sentido da política de construção de mundos, de outros mundos, né? E político para pensar a ação política mesmo da gente, enquanto pesquisador, se a gente coloca no contexto dessa mesa. Então, eu gostaria aqui de recuperar 2 pontos específicos para fechar. Um é um conceito muito interessante de uma indígena Mapuche, do sul da Argentina, na fronteira com o Chile,
que é a Moira Vivian. A Moira, ela é uma ativista global, né, muito interessante, e há mais ou menos uns 3 anos atrás, a Moira cunhou um conceito que está sendo muito utilizado pela Marcha Global de Mulheres Indígenas, que é o conceito de terricídio, né? Então, por esse conceito de terricídio, o que os Mapuche, Moira e outros povos da América Latina, da Bia Ayala, vão falar, é que a corporocracia, que é uma democracia dominada e, podemos dizer, capturada pelas corporações transnacionais, né? Que é essa corporocracia que mata a Terra. Ou seja, não é um antropoceno, uma era geológica sem cara, sem rosto, sem sujeito, né? São grupos específicos que estão causando esse problema e estão matando a Terra. E esse terricídio deveria ser considerado pelos tribunais penais internacionais, né? Ou aqueles mais de âmbito regional, se a gente pensa CIDH da OEA, como um crime de lesa humanidade, né? Então, é muito interessante ver os povos indígenas mobilizando os tribunais internacionais e alguns conceitos internacionais, como, por exemplo, o próprio conceito de genocídio, né, a partir dos seus próprios conceitos nativos, né? Eles fazendo a antropologia do conflito do branco e propondo algo alternativo para fazer a reflexão política, inclusive, abrigando coisas que não são abrigadas por conceitos já solidificados, como, por exemplo, eu falei antes do conceito de desigualdade que Rita nos propõe o mundo de donos, né? E é justamente esse mundo de donos na corporocracia que provoca o terricídio. E, por fim, eu gostaria de citar também a diplomacia indígena, né, que é algo que há muito tempo já me interessa muito, na verdade, já me interessa desde 2007, muito essa história da diplomacia indígena, e que eu vejo aumentando, escalando de uma maneira positiva, no sentido das esperanças. Claro que por causa de efeitos muito negativos de um projeto de destruição, que a gente vê em curso, de uma maneira muito acelerada, como eu dizia antes também, mas também como uma esperança, digamos, conceitual e prática, né? Uma esperança teórico-epistemológica, no sentido cosmopolítico da produção de mundos, né? Então, a diplomacia indígena teve um momento muito interessante no ano passado, quando a articulação dos povos indígenas do Brasil, dado os ataques escalados também da troca do governo do ano passado, eles organizam uma jornada que se chama Jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, né? E nessa jornada eles visitam 12 países europeus, conversam com sociedade civil, conversam com fundos de pensão, conversam com empresas, conversam com representantes diplomáticos dos estados, também com a cooperação internacional, para fazer uma denúncia com relação... E aí é que é interessante, né? Não só com relação ao governo, mas também com relação ao Estado brasileiro, mas no âmbito global, com relação ao modelo de desenvolvimento. Então, você vê uma atitude diplomática indígena global para denunciar o modelo de desenvolvimento em curso, né? De uma maneira muito sofisticada, com análises muito sofisticadas, e aí também mobilizando o conceito de genocídio, né, como algo que não é um ato isolado no tempo e espaço com um quantitativo de pessoas mortas, mas algo que pode acontecer, aquela coisa da temporalidade e da espacialidade, né, que eu falava no início, ao longo do tempo, na forma de uma violência lenta, mas, no entanto, brutal e incisiva sobre esses povos, que acaba com eles enquanto gentes, ou seja, ferindo o ius gentium, que sempre negou esses povos. Então, de uma maneira muito interessante, os povos indígenas mobilizando com maestria
aí o conceito de genocídio, e agora, no momento da pandemia, também mobilizando esse conceito, né? Foram parte da ação que foi levada ao tribunal para discutir os crimes contra a humanidade do governo Bolsonaro, né, no seu estado negacionista com relação à pandemia, e o caso dos povos indígenas entrou como algo específico nessa denúncia e algo que, inclusive, pode evoluir, né? É o ponto dessa denúncia que pode evoluir para alguma coisa, porque, como a gente acompanhou, foi brutal a entrada da pandemia nos territórios indígenas, está sendo ainda, né? A pandemia não acabou, e para esses povos, principalmente, por quê? Porque os índices de contaminação tinham uma relação muito clara, né? Eu ia trazer um mapa para vocês hoje, mas eu acabei não trazendo. Tem uma relação muito clara com o aumento dos focos de desmatamento. E aí, lembrando que desmatamento não é só incêndio é uma dessas coisas, né? Desmatamento são outras coisas também. E com a entrada da garimpagem, né? Ou seja, a gente vê aí essa coisa do genocídio lento mesmo, né? Uma relação da entrada da pandemia com essas atividades neoextrativas, né, da indústria extrativa nesses territórios, exatamente alienando ainda mais a relação intrínseca sociedade-natureza, território-corpo-espírito, que é o que garante a vida no sentido mais amplo e os mundos desses povos. Então, com isso, que são os mundos da gente também, né? São mundos que se intercedem, né? Às vezes de maneira conflitiva, às vezes não, mas era um pouco isso que eu queria trazer aqui para a gente refletir, né? E eu gostaria de pedir para que fechasse com um pequeno vídeo sobre essa ação de diplomacia indígena a qual eu escrevi para vocês. Obrigada. Na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Bolsonaro mente. Seu governo destrói o meio ambiente, explora a nossa biodiversidade. Será que ninguém pensa no futuro desse planeta, só pensa na riqueza? Nós queremos uma participação efetiva de tomada de decisão. A nossa luta é territórios, a nossa luta é demarcação de terra. Não dá para pensar a liberdade dos povos indígenas se não tem liberdade do território. Essa busca de direito nosso tem custado a nossa própria vida. O genocídio do Brasil está institucionalizado. Obrigada, Marcela. Queria, então, passar a palavra para o professor Onofre, uns 25 minutinhos, e aí depois a gente debate um pouco, tá bom? Ok. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi feito pela ABRE para participar desse seminário. Principalmente a Ana Carolina e o Vitor,
Vitor Lage, que me convidava especificamente. É um prazer estar aqui, né? Eu participo da ABRE desde a fundação dela, e realmente é bom discutir do ponto de vista da teorização da política internacional e tudo mais, tendo em vista, inclusive, as relações entre a graduação e a pós-graduação. Então, eu sinto muito honrado de estar aqui. Eu também não conhecia a professora Marcela, estou conhecendo agora virtualmente também, né? E de qualquer dia, a gente conhece pessoalmente, né? Nessas esquinas da vida por aí. Bom, a minha origem é ciências sociais. Eu sou graduado em ciências sociais e eu comecei a estudar relações internacionais quando a fundação do curso de RI aqui na PUC Minas. E uma das coisas que mais me estranhava quando eu comecei a ler, me inteirar da literatura em relações internacionais, eram simplesmente assim, a facilidade, a naturalidade com que os livros de teoria e tudo mais lidam com conceitos como anarquia, como Estado, território, fronteira, violência, guerra, né, e muitas vezes de uma maneira crítica. A sensação que eu tinha, na verdade, que a maneira que eles liam o Estado, por exemplo, parecia-me que faltava algum entendimento de processos históricos que conduzem, na verdade, à constituição de instituições ao longo do tempo. Eu não sei se isso era decorrência da minha formação em ciências sociais, ou então se era algum preconceito velado meu contra a área. Mas, no decorrer do tempo, eu percebi, na verdade, que tinha alguma coisa que não estava funcionando direito, que faltava um certo pensamento crítico em relação à construção desses conceitos ao longo do tempo, e por que, na verdade, nós consumíamos aqueles conceitos da maneira que nós consumíamos. E mais, a narrativa convencional de relações internacionais, né, qualquer manual que você pegar vai falar lá, a criação da cátedra em 1919, 20 anos de crise de carro, debate idealistas e cientificistas, depois desembocando em Morgenthau e tudo mais. E tudo isso centrado em torno do Estado, da ação do Estado, e a política reduzida, nesse caso, somente a atuação do Estado naquilo que se considerava como alta política e tudo mais. Eu comecei a refletir sobre essas coisas, e quando eu recebi o convite, por meio da Ana e do Vitor, eu fiquei pensando assim, marcadores sociais da diferença, né? Como é que se pode pensar isso a partir da política internacional e de relações internacionais? Um parêntese aqui, Ana, me controla o meu tempo, porque eu tenho um problema muito sério com o tempo, para eu poder, na verdade, começar a falar aqui no Pará. Você já esteve na mesa comigo, você sabe como é que eu sou, tá bom? Então, o que acontece? Eu comecei a pensar de como é que a gente pode pensar marcadores sociais de diferença quando se pensa a política internacional. Porque eu conheço a literatura sobre marcadores sociais de diferença, e ele, na verdade, se refere a um sistema de classificação que, durante a vida cotidiana das pessoas, as identifica e as atribui, pertencem a uma determinada categoria social. Geralmente, essas categorias sociais, elas são sistemas de classificação que pode implicar ou não em hierarquias, mas o interessante dessas categorias é que elas, na verdade, elas constituem identidade predicativas do sujeito, do eu, na relação predicativa com o outro. Então, é uma categoria que demarca, na verdade, tanto a predicação do eu como a predicação do outro. E se constrói nessa relação. Isso significa, na verdade, que são categorias de cunho relacional e processuais, diferentes, por exemplo, de categorias fixas e isoladas e tudo mais. E o interessante dessa história toda é que eu me lembrei, em uma das primeiras aulas minha, no curso de Ciências Sociais da UFMG, é uma coisa que um professor meu disse, que é o seguinte: existe uma coisa que é misteriosa
na construção da sociedade, das coletividades, independentemente do tempo. É que as sociedades, elas têm uma característica marcante de transformar diferenças em desigualdades, né? Se você voltar lá nos caçadores e coletores, você vai encontrar lá uma simples diferença biológica sendo transformada em desigualdade social entre homens e mulheres, depois a escravidão, simples questão de cor, virar uma diferença hierárquica. Então, essa coisa me chamou a atenção, como é que se pode pensar isso do ponto de vista da política internacional e das relações internacionais. E, geralmente, quando nós pensamos em política internacional, nós pensamos em estados, nós pensamos em guerra, nós pensamos em violência, e ela é toda centrada na atuação do Estado. Não importa o que nós pensemos do ponto de vista da matriz realista, né, de uma certa continuidade na política internacional, ou numa matriz que se diz mais liberal, que eu não sei porquê, que se pensa, na verdade, uma dinâmica, né, de mudança do ponto de vista da política internacional. Mas ambas, na verdade, estão centradas no papel do Estado. Eu acredito isso ao papel fundamental que determinada leitura da política, feita por uma ciência política de matriz estadunidense, exerce sobre a constituição e a consolidação do campo de relações internacionais ao longo do tempo, principalmente durante o período da Guerra Fria. Então, isso, na verdade, cerceia o entendimento da política, reduz, né, a dimensão da política a apenas alguns elementos básicos ligados à anarquia, né, e às interações conflitivas entre os Estados. Isso, para mim, é de uma pobreza interpretativa, assim, fatal. Eu estava ouvindo a Marcela falando, e quando ela passou o vídeo, estou pensando na atuação dos indígenas, numa leitura convencional de relações internacionais ou da política internacional, isso não cabe. Então, eu comecei a meditar, a pensar o que leva a essa questão. E a Ana fez referência ao meu artigo sobre anarquia e tudo mais, e eu estava num beco sem saída em relação a esse artigo. E a ideia de marcadores da diferença me veio à cabeça quando vocês me fizeram o convite. Porque, na verdade, eu vou cometer aqui uma heresia, né? Os antropólogos sempre dizem, e aqui a ideia de marcadores de diferença social, apesar de ter se desenvolvido no mundo anglo-estadunidense, na sociologia, no direito, nos estudos culturais e tudo mais, o carro-chefe dessa discussão no Brasil é, sem dúvida, a antropologia. E os sociólogos sempre dizem, os antropólogos sempre dizem que quando um sociólogo se apropria de um conceito da antropologia, vem confusão de imediato. Então, eu vou cometer uma heresia, né, para poder pensar marcadores de diferença social, do ponto de vista da produção da desigualdade, não nos estudos convencionais sobre raça, gênero e etnicidade, da maneira que a antropologia pensa, mas pensando justamente naquilo que eu escrevi nesse artigo que publiquei, porque eu acho que se eu tivesse tido esse lampejo antes, acho que grande parte de certos dilemas que eu chego no meu artigo estariam equacionados, apesar de que, né, o texto tem que provocar muito mais perguntas do que respostas, de alguma maneira. Então, o que acontece? Eu vou centrar, eu poderia discutir uma série de conceitos que vêm no pacote, que a gente recebe e começa a ministrar nas nossas aulas de graduação e pós-graduação em relações internacionais, mas eu vou concentrar no conceito de anarquia, porque eu acho que a anarquia é um importante marcador da diferença no sentido de se pensar a desigualdade em que a arquitetura do sistema internacional ou da sociedade internacional foi concebida. E isso, na verdade, nos leva a pensar de maneira mais crítica o uso que nós fazemos do conceito de anarquia quando nós ministramos em sala de aula ou algo dessa natureza. Bom, como é que se imagina o sistema internacional, o ambiente internacional, a sociedade internacional? Que ela é anárquica, né?
que ela se assemelha ao estado da natureza, e, consequentemente, como é estado de natureza, existe uma ausência de ordenamento, como ocorre, por exemplo, do ponto de vista da ordem doméstica. Aliás, isso é um dos pressupostos do entendimento da política internacional, em separar ordem doméstica de ordem externa. Então, o que acontece nessa anarquia? Na medida em que é um estado, que é uma situação anárquica, né, eu tenho um contexto em que qualquer possibilidade de ordenamento depende do uso da força. Então, o ambiente internacional é muito mais entendido como um campo de forças, onde os agentes se digladiam em termos de aumento da quantidade de poder. É claro que eu estou me referindo à leitura convencional e tradicional da política internacional. Mas a leitura liberal não difere muito disso, e muito menos a da escola inglesa, que eu considero um realismo de armário. Então, o que acontece? Neste processo, a anarquia passa a ter um elemento fundamental. Mas ninguém para e pensa no seguinte: mas de onde vem essa ideia de anarquia? E o que ela significa, na verdade, quando nós concebemos o ambiente internacional como anárquico? Quando a gente pensa, né, e geralmente os dois autores prediletos nessa leitura Hobbes e Locke, né? Quando nós pensamos na anarquia do ponto de vista de Hobbes, ela é simplesmente o seguinte: nós estamos num estado onde a liberdade é total, onde, de fato, nós não temos nenhuma autoridade acima das vontades humanas para impor regras e tudo mais, e o que acontece é a luta de todos contra todos, né? Na medida em que os homens percebem, de fato, que essa luta de todos contra todos pode incorrer na destruição de todos, eles decidem pelo pacto social e pela instituição do Leviatã, que tanto pode ser um soberano absoluto ou um parlamento, mas tem que ser soberano, que detém, na verdade, os homens cedem parte da liberdade a esse Leviatã, que pode criar regras, impor regras, inclusive recorrendo à força, para obrigá-los a seguir essas regras. Isso possibilita a formação da ordem, né? E é engraçado, junto com isso, né, a normalização da propriedade, que é um conceito fundamental nas teses contratualistas, e também a vida civilizada, né? A vida civilizada está profundamente associada à possibilidade do pacto e da ordem, no caso de Hobbes. E, lógico, a política, já que, na verdade, ela é pensada nessa direção, ela é simplesmente, por parte do agente soberano, a conquista e a manutenção do poder, como ela é pensada em termos weberianos. Então, você tem a ordem constituída. Claro que Locke parte de um pressuposto totalmente diferente. A ideia de Estado de natureza dele é positiva, ele admite a existência dos direitos nacionais, do direito da propriedade e tudo mais. Mas ele admite também que os homens tendem, na verdade, a desvirtuar esse processo, e o que os leva, na verdade, à criação de um sistema, de um pacto social, de tal maneira que você cria uma instituição que garanta esses direitos naturais, o direito à propriedade, e organize a vida civilizada. A diferença entre Locke e Hobbes, que Locke entende o contrato como numa relação entre o súdito e o soberano, né? E que depois o súdito não pode desmanchar esse contrato. No caso de Locke, ele entende, na verdade, que a soberania emana da decisão livre da Assembleia dos Homens Livres, e ela está condicionada, na verdade, o poder do soberano está condicionado, de fato, a ele garantir os direitos de propriedade e os direitos naturais. Se ele não faz isso, a Assembleia pode instituir e constituir outro governo. Por isso que a vida civilizada em Locke representa justamente o quê? Ao governo representativo. A sociedade política expressa na forma do governo representativo. Pois bem, mas o que isso tem a ver com relações internacionais e com a discussão que eu quero fazer? Carl Schmitt, que é um autor
perigoso por causa do seu envolvimento com o nazismo, né, sua participação ativa no nazismo, que a gente tem que ler com cuidado, ele afirma uma coisa interessante. Não na teoria, não no conceito político, nem na teoria do partizano, mas no Nomos da Terra, que, no meu entender, é uma das discussões mais diria, não mais eficientes, mas mais interessantes sobre a soberania e a formação da soberania. Ele vai dizer o seguinte, olha, um problema que está implícito nas relações entre as pessoas desde o início é o problema da propriedade. Mais uma vez, a propriedade aparece, assim como ela aparece em Locke, como ela aparece em Hobbes. Ele vai dizer o seguinte, que uma das primeiras coisas para você plantar, por exemplo, você tem que medir o solo. Então, o problema da propriedade sempre se colocou para os seres humanos, inclusive a produção da própria sobrevivência deles. Ele vai ligar o nascimento do direito à questão da propriedade, mas a minha discussão que interessa não é esta. Ele vai dizer o seguinte, olha, que primeiro os homens, existe um processo de tomada de terra do ponto de vista interno a uma coletividade, e que vai ser regulada pelo direito ao longo do tempo, e logo depois disso, há uma projeção da tomada de terra do ponto de vista doméstico para a ordem externa. E que isso, na verdade, vai situar isso no âmbito da Europa, principalmente da Europa Ocidental, e vai demonstrar tranquilamente como é que as casas senhoriais europeias, na medida em que elas organizavam internamente a propriedade, a apropriação do solo e o território do ponto de vista doméstico, eles se projetavam do ponto de vista interno para o ponto de vista externo, no sentido de conquistar novas terras livres. Daí está todo aquele conflito entre as casas senhoriais, né, que muda muito o entendimento convencional de se imaginar, de repente, que a soberania e o Estado Nacional nasce como um passe de mágica com os tratados de Westfália, que é uma leitura muito convencional também dos manuais de algumas teorias de relações internacionais. Então, é nessa luta por posse de terra, né, por posse de território entre as casas senhoriais, se você observar, por exemplo, o caso dos Tudors na Inglaterra, ou observar o caso dos Bourbons na França, depois da queda dos Valois, com a morte dos descendentes de Catarina de Médici, você vai perceber tranquilamente que é esse processo que acontece. Então, não é Estado que está se formando naquele momento. É uma luta pelo controle de território por essas casas senhoriais. Isso não tem nada a ver com o Estado moderno. Então, é essa luta, na verdade, que produz a ideia de anarquia. A ideia, na verdade, que estão todos lutando contra todos, em termos de posse cada vez crescente de território. E na medida em que estes territórios, essas terras livres na Europa se esgotam, é que, na verdade, vai paulatinamente emergir o quê? O direito das gentes. Um direito, na verdade, que vai regular as relações entre esses potentados europeus no âmbito da Europa. No âmbito da Europa, e não do restante do mundo. Então, e é claro que é aí que vai nascer a soberania, pensada na figura daquelas casas senhoriais que triunfavam na centralização do poder e no domínio ou na apropriação de terras livres ou em disputa com outros senhores feudais. Então, isso já de cara já coloca um problema para a ideia de pacto e de anarquia. Mas vamos deixar isso, por enquanto, em suspenso. Quando é que a coisa se modifica, na verdade? Então, isso vai gerar um certo, se você considerar os períodos de grandes guerras entre as casas senhoriais europeias, você tem a Guerra de 30 anos e talvez a próxima é a Guerra de Secessão da Espanha, com a morte de Filipe II e a questão do herdeiro dele. Mas, ao mesmo tempo, surge uma coisa chamada Novo Mundo. Né? E aí, quando a Marcela estava falando, ela estava pensando em algumas coisas que ela estava dizendo. O que o Novo Mundo coloca diante dos europeus? Ele coloca, na verdade, a ideia de um povo diferente, né, com costumes diferentes, com valores diferentes, ou seja,
ele coloca a Europa diante do outro, diante do diferente. E é claro que neste processo vão emergir marcadores de diferença. Como é que, na verdade, eu olho para aquele que está me olhando, o identifico em uma determinada categoria social, e uma das características dos marcadores de diferença é que quando eu identifico ou atribuo uma determinada classificação ao outro, eu automaticamente estou dizendo também quem eu sou. Ou seja, um branco, por exemplo, quando diz, olha, fulano conhece essas características, é um negro, é uma sub-raça, é isso e aquilo, automaticamente está dizendo quem ele é, e dizendo o lugar social dele, e dizendo o lugar social do outro. E o processo também inverso acontece. Então, essa coisa leva a sistemas de classificação que, num primeiro momento, devido à influência que ainda tem certos valores medievais, da política medieval, ainda no âmbito do século XVI e XVII, a questão é pagãos, fiéis e infiéis. Ou seja, aquilo é visto como infiel, como almas a serem catequizadas, conquistadas para o catolicismo, que estava perdendo terreno para os protestantes no âmbito europeu, e, ao mesmo tempo, um ato de conquista empreendido, basicamente, pelas coroas espanhola e portuguesa, e que resultou, inclusive, naquela divisão famosa das Tordesilhas e tudo mais. E, num segundo momento, né, ou seja, você tem essa classificação daquilo que a gente chama de geografia, antropologia colonial, onde o outro é o incivilizado, é, na verdade, o infiel, que deve ser conquistado para a religião verdadeira. Está aí os debates entre Bartolomeu de Las Casas, Francisco de Vitória, a escolástica renovada, sobre a real natureza do índio. Né? Se ele era gente, se tinha alma, se não tinha alma, são todos sistemas de classificação. Mas aí entra uma coisa que, na medida em que esse poder soberano dessas casas senhoriais europeias cada vez mais se libertam da dependência ao papado, da arbitragem papal, e eles querem cada vez mais afirmar sua soberania a partir do direito das gentes, acontece uma coisa interessante. Em 1500, meados do século XVI, eu sou péssimo para datas, acontece um acordo chamado de Cateau-Cambrésis, que é um acordo que coloca uma guerra, são dois acordos, um que coloca fim a uma guerra entre a França, entre a Espanha e o Sacro Império contra a França, e também contra a França e a Inglaterra pelo controle do Porto de Calais. Esse tratado, ele tem uma característica interessante. Em vez de ele pensar o mundo dividido, como estava no Tratado das Tordesilhas, ele pensa uma divisão do mundo que passa pelo Trópico de Câncer, logo abaixo da linha do Equador, se é que tem abaixo em mapa, logo abaixo da linha do Equador. E é interessante que esse acordo estabelece o seguinte princípio, que acima da linha do Equador valiam as regras dos direitos dos agentes, da forma que era concebido nas relações entre os Estados europeus. Abaixo da linha do Trópico de Câncer era terra de ninguém. Era uma terra livre a ser tomada. Eles ignoram a ideia de uma terra nua, despovoada, aberta à tomada de terra. E na medida em que isso oferece esta possibilidade, o que acontece? Os príncipes europeus mantinham a paz no âmbito da Europa, mas não estendiam essas regras de guerra para baixo do Trópico de Câncer. E, simultaneamente, né, eles tinham relações pacíficas, mas abaixo do Trópico de Câncer, eles guerreavam, seja por meio indireto, como por meio dos corsários, como diretamente. E há uma disputa desenfreada em termos da conquista dessas terras descobertas. Aí eu volto a Hobbes e Locke.
Porque, na verdade, é o seguinte, o pressuposto básico para que o direito dos agentes possa existir é que haja, na verdade, um contrato interno numa sociedade que garanta a criação do Estado e tudo mais, e, a partir daí, a projeção da tomada de terra da ordem interna para a ordem externa, âmbito europeu. Mas, se é assim no âmbito europeu, e o contrato regula as relações domésticas das sociedades e o direito dos agentes regula as relações entre os estados territoriais do ponto de vista da Europa Ocidental, o que eu tenho abaixo do Trópico de Câncer? Tem passagens de Hobbes e de Locke que todo mundo esquece. Hobbes, ao descrever lá a condição dos homens, o estado de natureza, papapá, como é que ele é pobre, todo mundo diz que Hobbes, essa é uma metáfora. Mas Hobbes diz o seguinte, que talvez não tenha existido nenhum lugar como este. Mas na América, onde vivem pessoas sem governo, a não ser aquele de órbita familiar, sem propriedade, sem comércio, sem nada, ali é o estado da natureza, ali não tem contrato. Isso, na verdade, é o estado da natureza, o que acontece ali? A única coisa capaz de regular ou de produzir qualquer ordenamento, seguindo a lógica do raciocínio de Hobbes, é a força. É a força no domínio desses povos originários. E o Locke, né, ele vai dizer o seguinte, olha, os povos da América, eles vivem sem comércio, vivem sem propriedade, ausência de comércio, de propriedade. Se pergunta, alguém vai querer ter uma terra na América, onde não se pode produzir, onde não se tem intercâmbio comercial, onde se vive isolado, onde não se tem propriedade? Onde não tem propriedade garantida, no entender do esquema interpretativo de Locke, o que é? É estado de natureza. E mais um detalhe, ele vai acrescentar à discussão dele aos vários tipos de trabalho, de relação de trabalho que existem. Dentre elas, ele vai citar a escravidão e vai dizer o seguinte, que se eu tenho um povo que foi vencido numa guerra justa, entenda-se, guerra justa não é aquela pensada nos termos da teologia medieval, é a guerra justa pensada já nos direitos da gente. Aquela guerra executada por estados europeus a partir das convenções de guerra, das regras de guerra, instituída entre os estados europeus. Então, é o seguinte, e qualquer guerra efetuada nesses termos é uma guerra justa, nos termos desse entendimento. Então, o que acontece? Se eles são vencidos em uma guerra justa, se eles perdem a liberdade, que é um direito natural, e eles perdem a propriedade, eles se tornam objetos, propriedades absolutas do seu senhor, do vencedor da guerra. Consequentemente, se os povos que existiam no Novo Mundo perderam uma guerra justa, os europeus automaticamente tinham o direito de escravizá-los. Eles não têm contrato, eles não têm pacto, eles estão em estado de anarquia. Aí que acontece uma coisa interessante. A ideia de sociedades contratuais acima do Trópico de Câncer e sociedades não contratuais abaixo do norte de Câncer racionaliza e seculariza aquela ideia original que se dividia entre pagãos, né, infiéis, e fiéis ao catolicismo. E ele possibilita, na verdade, uma clivagem espacial no mundo que divide o mundo entre povos em que regras devem ser respeitadas e povos onde regras não devem ser respeitadas, onde predomina apenas a força. E é interessante isso, que o marcador do contrato, ele é, ao mesmo tempo, a garantia
de uma sociedade civilizada e organizada ao norte, e um outro espaço, né, na superfície terrestre, submetida ao poder da força e da dominação europeia. Então, a anarquia se torna, na verdade, um divisor de águas entre mundos civilizados e mundos não civilizados. E, de certa forma, explica todo o sistema de opressão e desigualdade e de discriminação que os europeus justamente vão exercer, não só nos povos ditos indígenas aqui da América, como também nas relações com a África e nas relações com os asiáticos. Então, a consequência de nós... E o que implica isso, na verdade? Na medida em que não havia mais terras livres a conquistar, a única grande tomada de terra que acontece pelos europeus após a Conferência de Berlim e a partilha da África, no final do século XIX, início do século XX. O que acontece, na verdade, quando não existem mais terras livres a serem conquistadas? Essa ideia de anarquia, e na medida em que o processo de descolonização também acontece, essa ideia de anarquia ela é estendida para o conjunto das relações internacionais, consagrando, na verdade, uma arquitetura que é baseada nas relações de força. Porque, automaticamente, ela funda um campo de conhecimento e ela consagra, na verdade, um sistema classificatório dos estados recém-formados, dos povos que deles fazem parte, de tal maneira a qualificar certas coisas como positivas e negativas, e cria um sistema de clivagens em que coisas como desenvolvido e subdesenvolvido, moderno e tradicional, assume, né, representa ou expressa um marcador de diferença que posiciona, na verdade, os diferentes povos e estados numa determinada hierarquia internacional. Então, quando nós reproduzimos o conceito de anarquia da forma que nós fazemos em sala de aula, e de uma maneira acrítica, nós estamos, na verdade, reproduzindo algo que, historicamente, se refere a um contexto europeu, que depois da institucionalização e da consolidação das relações internacionais como um campo de conhecimento, passa a ser um conceito ordenador ou central no próprio entendimento de como essas relações e essas interações se dão. E, é claro, centrado o tempo inteiro nas relações entre os Estados. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: Ana, eu tenho tempo ainda? Cinco minutos? 5, 10? Acho que 5 dá. Tá? Se não der, você me corta e tudo bem, sem problema nenhum. Então, o que acontece? Nós devemos abandonar o conceito de anarquia? Ou nós devemos, na verdade, dar um outro tipo de interpretação a esse conceito? Ou entendê-lo na sua historicidade, na sua processualidade e na sua natureza de demarcador de diferença e de desigualdade. Eu penso o seguinte, aqui talvez eu vá na contramão de algumas interpretações, de algumas demandas postas por pós-colonialistas, pós-estruturalistas e decolonialistas e tudo mais, né? Eu acho o seguinte, eu vivi no final dos anos 70, início dos anos 80, na minha graduação, todo o debate em torno de se era possível a produção científica a partir do Sul. Ou, nesse âmbito, vem a teoria da interdependência completa, vem a teoria da dependência, uma série de outras teorias, teoria de centro-periferia e uma série de coisas mais. O que eu quero dizer aqui? Eu acho que a gente tem que aprender não a desprezar determinadas categorias analíticas, mas entender o seguinte, e aí a ideia de marcador é uma coisa fundamental. Por quê?
Porque o marcador é uma coisa, como eu disse anteriormente, que permite, pela sua inter-relação, ou pela sua interseção, não sei qual é essa palavra, pela interseção que ele provoca entre categorias diferentes, essa palavra é muito complicada para mim, entre categorias diferentes, e como é que, na verdade, ele coloca em evidência a necessidade de nós entendermos as coisas como relações, e, ao mesmo tempo, um marcador, ele pode ser um marcador de opressão, mas na medida em que ele permite o outro também se identificar, inclusive o oprimido, isso lhe dá mecanismos e instrumentos para lutar contra a própria opressão, então nós não podemos ter uma leitura unilateral do marcador de uma diferença social. Então, quando eu olho para a anarquia, eu penso o seguinte, se a gente perceber bem, como é que a gente pode subverter esse conceito de anarquia e pensá-lo, na verdade, na sua interseção com essa ideia de anarquia, né, da forma em que ela surgiu no contexto europeu ocidental. Aí me vem à mente um cara chamado Rousseau. Rousseau é o patinho feio das teorias contratuais, né? Porque, na verdade, você pode ver que toda a matriz da ciência política americana, anglo-estadunidense, ela é pensada em termos de Hobbes e de Locke. Rousseau está meio à margem disso aí. E que pese, na verdade, o romantismo idealizador de Rousseau a respeito do bom selvagem, que fazia a diversão de Voltaire, por exemplo, que satirizava demais essa ideia, Rousseau, ele tem uma coisa extremamente interessante, e que eu acho que Marx vai beber nele, inclusive, que é a ideia, está lá o estado da natureza, está lá os direitos naturais, está lá a liberdade, está lá tudo bonitinho, mas ele tem uma coisa. O que bagunça essa história toda? A propriedade. Como ele diz, um dia que um homem cercou um pedaço de terra e disse, isso aqui é meu, a desigualdade se instalou no mundo. Então, ele faz um caminho inverso a Hobbes e Locke, no sentido que a propriedade, nos termos que ela é pensada basicamente no capitalismo, ela produz desigualdade, ela produz discriminação. E aí eu estava vendo a fala da Marcela, e vendo o vídeo também, porque aí você cria uma vinculação horizontal, quando você vê a propriedade dessa maneira, que nos permite entender os efeitos da anarquia e da propriedade, para além de uma clivagem, por exemplo, entre norte e sul, entre um norte, na verdade, rico e desenvolvido, e um sul desprovido de qualquer coisa. Por quê? Porque a mesma propriedade que instaura a desigualdade lá no norte, instaura a desigualdade aqui no sul. Consequentemente, eu crio uma transversalidade entre desiguais, entre explorados, entre oprimidos, tanto no norte como no sul. E é isso que permite, por exemplo, essa coisa bonita que a Marcela mostrou, dos índios na Europa. Em cidades europeias, isso cria, na verdade, um entendimento de que é possível a construção de um outro conjunto de interações que também fazem parte da política internacional, quando eu inverto a questão da anarquia, articulo a questão da propriedade e reinsiro novamente o problema da desigualdade do ponto de vista da arquitetura internacional. Aí eu abro espaço para pensar uma série de coisas que não implicam necessariamente em que eu despreze ou desconsidere a anarquia, mas que eu faça uma leitura da anarquia totalmente diferente daquela que foi nos vendido pelo pacote que nós recebemos pronto, né, do mundo anglo-estadunidense, de relações internacionais, de uma política internacional fechada, que não consegue, na verdade, entender as desigualdades, nem entre os Estados ela consegue entender diretamente. À medida que você pensa que a anarquia é que faz a distribuição quase que mágica das capacidades entre os Estados,
Você, na verdade, não está reconhecendo uma coisa fundamental que os marcadores de diferença nos ensinam. A desigualdade, ela não é natural, ela não é produto de alguma coisa misteriosa. A desigualdade, ela é uma construção social. Ela é construída pelos homens e mulheres em suas interações. Então, não dá para pensar, na verdade, quase que uma qualidade mágica, e é essa a crítica que eu faço ao uso acrítico que se faz ao conceito de anarquia e sua centralidade no entendimento da política internacional, e que eu acho que Rousseau, que é também um teórico contratualista, que é também um pensador ocidental, na medida em que ele inverte essa questão, ele nos possibilita, na verdade, um entendimento da desigualdade de forma transversal no próprio ambiente internacional, ao invés de localizá-la como a anarquia no entendimento de Hobbes e Locke, justamente situam países civilizados ao norte e países não civilizados ao sul, ou algo desse tipo. Bom, eu acho que já esgotei meu tempo, eu tentei ser fiel ao tempo, Ana, espero que eu não tenha estourado esse tempo, espero que eu tenha contribuído um pouco, né, para o entendimento de como nós precisamos de ter uma perspectiva mais ampla e mais abrangente e mais inclusiva do que é a política internacional e deixar de ficar pensando em Estado como se fosse uma entidade supra-sumo, toda poderosa, porque assim nós estamos tirando Deus da Idade Média e colocando o Estado nesse processo. Nós não vamos chegar a nenhum lugar com isso aqui. Muito obrigado pela paciência. Gente, obrigada pelas apresentações, foram ótimas. Eu fiquei pensando várias coisas que, obviamente, não vou conseguir colocar aqui, porque não temos tempo, mas uma dessas questões que eu pensei é, a partir do que a Marcela falou, e do que você falou também, Onofre, agora no final principalmente, né, porque você coloca uma possibilidade de se repensar o internacional, a anarquia, né, e de se poder repensar, portanto, ou tentar mudar esses marcadores de diferença e essa desigualdade. E aí, eu fiquei pensando, por um lado, como esses marcadores coloniais, pela própria fala da Marcela e a sua no primeiro momento, como esses marcadores, que tem muito a ver com marcadores coloniais também, né, que os dois colocaram, como eles vão se perpetuando ao longo dos séculos e se ressignificando, seja através de, até por exemplo, da nomeação, entre aspas, em falta de outra palavra, dos indígenas enquanto tais, enquanto indígenas, que foi o que a Marcela falou, né? Antes eles eram aimaras, eram quechas, eles eram axaninca, né? Agora eles são indígenas, que durante muito tempo foi um termo para alguns muito, que de forma alguma eles queriam ser chamados de indígenas, que parecia com indigente, mas ressignificaram isso, né? Hoje muitos, ainda que muitos utilizem indígenas, outros falam originários, mas enfim, como eles ressignificam esses marcadores de diferença, portanto, há uma possibilidade, e como esses sujeitos, que são historicamente sujeitos que não são políticos, ou que são tidos como sujeitos que não são políticos, não só os ameríndios, mas tantos outros, né? Como você bem falou, Onofre, as RI, elas surgem como se fosse algo que não tivesse gente, né? Porque só Estado, anarquia, não tem gente nas relações internacionais. Isso é impressionante, assim, são entes abstratos, né? Parece que a gente está numa outra dimensão. E quais as possibilidades deles próprios, por exemplo, tratarem de mudar esses marcos de diferenças, de desigualdades. Por exemplo, você falou nesse último momento aqui sobre a questão da desigualdade, que a desigualdade ela é produzida, né, e tem a ver com propriedade privada, né? Então, como ressignificar a propriedade, que eu acho que passa por diversas outras questões, né? Questões epistemológicas, se a gente quiser questões ontológicas, a Marcela citou a cosmopolítica. Então, acho que isso é muito interessante, e assim, o que eu fiquei pensando é que a Marcela falou no primeiro momento da ação dessas articulações indígenas
em organismos internacionais, tipo OEA, eu não sei se você falou ONU também, mas OEA eu me lembro que você falou. E aí eu fiquei pensando como é que essas articulações de sujeitos considerados, primeiramente, não políticos, eu me lembro que eu já até assisti também uma palestra do Onofre, na mesa que eu dividi com ele, que ele falou disso, né, do conceito de política, né, como é que a política é criada e excluindo tantos outros dela. Qual o impacto disso também, por exemplo, em, digamos, organizações, né, a possibilidade disso em organizações que não são organizações, vamos colocar nesse sentido, tradicionais no internacional, né? E aí eu fiquei pensando, quando a Marcela mostrou aquele vídeo, no Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza, que vem tendo uma importância cada vez maior, e eu acho que esses diplomatas indígenas se utilizam muito também, claro, se utilizam dos organismos internacionais tentando mobilizar ali no primeiro momento, mas isso não exclui uma articulação também em outras organizações, né, que não são aquelas tradicionais. Então, fiquei pensando nesses pontos para a gente tentar refletir como mudar, como bagunçar e tentar resistir de alguma maneira a esses marcos de discriminação, né, que, claro, tem a ver com muitas questões aqui. E eu queria também colocar duas... Agora aqui tem mais perguntas. A gente tem uma pergunta do Vitor, uma pergunta do Vitor Coutinho, uma pergunta do Gustavo Alvim, e... acho que são essas. E aí, acho que eu também queria colocar a pergunta deles, porque eu acho que a gente só tem no máximo até as 8. Então, vou colocar primeiro a pergunta do Vitor. Na verdade, ele fez a pergunta e ele refez. Ele colocou aqui, para vocês dois. A articulação Estado internacional, tal como consolidada pela modernidade, é inerentemente colonial? Ele fez uma outra aqui também que eu vou ler. Pensamento crítico e anticolonial é compatível com a busca por reestruturação do internacional moderno e da forma Estado soberana? Essa é a primeira pergunta para vocês dois. E depois a gente tem uma pergunta do Gustavo para o Onofre, que ele queria saber mais sobre a possibilidade ontológica de distinguir história e teoria em relações internacionais. Como vocês quiserem, gente. Marcelo, pode ter a vontade. Oi, eu estava aqui tentando me desmutificar. Consegui. Enfim, é muito bom escutar o Onofre, também pensei em várias coisas aqui, eu acho que as falas casaram, assim, né, em vários momentos, né, para a gente poder pensar coisas aí. Essas perguntas são perguntas que dariam várias outras mesas, né? Dariam um grupo de pesquisa, vários livros, né? As perguntas de $1 milhão. Eu vou responder, acho que eu vou responder do ponto de vista da pesquisa e da teoria, mas eu também vou tentar responder do ponto de vista da ação. Né? Eu partindo do ponto de vista que eu trabalho, que é a pesquisação. Do jeito que eu trabalho, que eu formulo o conceito, eu não separo a teoria da ação no campo, na pesquisa e na ação política também. Né? Eu não sei se pensar anticolonialmente e né, teorizar dessa forma seria uma maneira de, se eu bem entendi a pergunta, né, seria uma forma da gente lidar com as agruras do Estado Nacional moderno e, quiçá, chegar ao seu questionamento ao ponto de chegar ao seu fim, né? E eu acho que, eu diria que não sei, eu vou roubar um pouco da fala do Onofre, até para dizer
Por quê? E porque eu concordo plenamente, né? Os estados, eles são relações, né? Tal qual a anarquia é uma relação, o estado é uma relação. Então, para isso acontecer, eu acho que depende de um monte de coisa, muito menos do meu ponto de vista do pensamento teórico e muito mais do campo da ação. Então, eu acho que talvez se a gente busca interpretações, primeiro, mais interdisciplinares, né? Eu concordo com o Onofre, acho que a gente não precisa abandonar conceitos, mas eu acho que é muito importante a gente enxergar, como eu falei, né? Isso é o que eu acho mesmo, como que esses conceitos são apropriados, reapropriados, como a Ana falou, né? Ressignificados do ponto de vista da própria disputa do que significam as suas consequências perpetradas na materialidade, né, por assim dizer. Então, assim, o que como eu disse, né, eu acho, por exemplo, que quando a gente vê povos indígenas, né, se apropriando de uma prática diplomática, e aí, Ana, não é só no sistema intergovernamental, não. Por exemplo, essa jornada indígena, sangue indígena, nenhuma gota mais, eles conversaram com instituições intergovernamentais, mas é aquilo que eu falei, eles falaram com pessoas nas ruas, eles foram nas universidades. Por exemplo, uma coisa, né, do ponto de vista da terra, já que a gente estava falando de terra e propriedade, que me parece ser muito potente, né, para pensar conceitos aí. Uma coisa que eles fizeram, né, muito aliado a pesquisas que estavam sendo conduzidas com pesquisadores aliados aqui no Brasil e em outros lugares da América Latina, e um estudo até do qual eu fiz e ainda faço parte, a gente fez um levantamento para entender como que os fundos de pensão têm relação com os processos de captura de terra na América Latina. No Brasil, foi mais especificamente na região do Mato Piba, que é uma região de expansão da fronteira agrícola no Brasil, a gente pode chamar de uma espécie de demarcação do agronegócio até, né? E aí a gente viu que tinham muitos fundos de pensão que investiam em empresas e em terras, em compra de terra mesmo, nessa região. E aí o que acontece? Uma parte desse pessoal da jornada, eles se valeram desses dados, né, dessa pesquisa, e foram conversar com os fundos de pensão falando isso, né? Isso me pareceu ser muito potente, né, quando eles pediram o desinvestimento, né, dizendo que esse investimento, né, não só do ponto de vista das transnacionais e das corporações, mas de como os fundos que garantiriam a aposentadoria e a boa vida das pessoas no futuro estava inviabilizando a vida das pessoas no presente, nos territórios, sabe? Isso me pareceu uma coisa altamente potente, anticolonial, né, do próprio conceito de propriedade, do próprio conceito das esferas de circulação de valor, né, trazendo para a discussão, como você trouxe, gente, né? Ou seja, nas esferas de circulação de valor tem gente, nas assimetrias da economia política internacional tem gente, né? Nos direitos sociais, né? Se a gente pensa aposentadoria, tem gente também, tem gente, não só quem é beneficiado pelos direitos sociais, mas tem gente também da onde se cria o mais valor para que os direitos sociais no norte possam ser garantidos às custas, né, de relações que estão sendo perpetradas no sul. Então, assim, eu acho isso potente pra caramba. E, tipo assim, não foi nenhum pesquisador que foi entubar isso para eles, não. Eles vieram procurar a gente sabendo que, né, dados e informações desse tipo seriam altamente importantes para eles, né? Outras duas coisas que eu acho que dá para usar de exemplo também para responder essa pergunta, que eu acho que é bem interessante, que também dialoga com o âmbito dos marcadores e da relacionalidade que o Onofre nos trazia, por exemplo, como as mulheres indígenas, eu citei o exemplo da Moira para vocês, do conceito de terricídio, né,
para fazer aquele jogo com o conceito do genocídio, a Moira, essas coisas elas foram levadas, né? Tem essa ideia do TPI e tal, mas essas coisas elas começaram a ser levadas para a cúpula dos povos que sempre é realizada durante as negociações do clima e durante as negociações da Convenção de Diversidade Biológica, CDB. Né? Tem um espaço oficial nessas negociações e tem um espaço, digamos, extraoficial. É interessante aí, Onofre, como é que a anarquia também se transporta para esses espaços de negociação. Você tem um espaço oficial, onde entram os delegados que representam os estados nacionais, né, e fazem essa política, e você tem o espaço extraoficial, onde o pau quebra, questionando muitas coisas, inclusive essa dimensão da representatividade dentro das negociações oficiais. E essa coisa da Moira começa com um questionamento muito interessante na Convenção do Clima, que é: a questão não são as mudanças climáticas, a questão é o terricídio. Porque quando você fala, e aí vou recuperar o Onofre de novo, quando você fala em mudanças climáticas, parece que é um negócio sem gente, né? Caiu um meteoro, era geológica, o aquecimento global foi acontecendo por causa das emissões. Mas que emissões são essas? Essas emissões vêm de que relação de vida? Processo de industrialização, que tem a ver com o processo de modernização conservadora do espaço, que depois vai ter a ver com os processos de exploração do próprio trabalho, né? Você tem aí várias coisas que vão se interrelacionando. Exploração mineral, né? Se a gente pensa América Latina e África, né? Isso é super forte. Então, não é câmbio climático, a questão não é mudança climática, né? A questão é a mudança do sistema. E esse sistema é baseado no terricídio, né? Que é matar a terra. Como isso mata a terra, e mata a terra, mata a gente também, né? E aí vem uma terceira dimensão que eu queria chamar atenção para fechar, e para dizer que eu sim acho que, se a gente pensa do ponto de vista da prática e da ressignificação dos conceitos, aí sim é uma oportunidade da gente pensar a colonialidade, né, de uma maneira a tentar transpor os limites do Estado, principalmente entendendo bem como funciona na prática em termos das relações, que é o que a gente considera como natureza. Pode parecer uma coisa muito trivial, né? Mas, por exemplo, quando o Onofre trouxe toda o percorrido histórico aí, né? Dos tratados, né? Do processo de colonização, do surgimento do direito das gentes, né? Como é que isso sai no contexto europeu e tal. Ali tem uma ideia do que é gente e do que é natureza que é muito específica, né? Que não é a ideia, que não é o âmbito da relacionalidade do que é a natureza para os povos da Biayala, ou para os povos da África, ou para os povos do Sudeste Asiático, né? É muito distinto, né? E que vai implicar uma relação de dominação. Então, por exemplo, quando os povos falam dos direitos da natureza, como a Ana estava ressaltando, na verdade, né, tem gente que gosta de desqualificar e falar assim: mas como é que rio vai ter direito? Como é que floresta vai ter direito? Mas olha só, é difícil de pensar. Por quê? Porque para eles tem direito, porque a própria floresta e o próprio rio é o resultado de uma interação dos corpos que se relacionam no espaço com esse espaço, são co-constituídos, e também com uma outra dimensão, que é o plano cultural e espiritual, né, que também é perpetrado por esses fatos. Então, assim, a dimensão da intergeracionalidade, que é tão trazida pelos direitos humanos de terceira geração, na verdade é algo vivido por esses povos desde sempre, né? Passado, presente e futuro se encerram, se produzem e se reproduzem no território. E o território é a natureza. Para mim, não existe mais nada tão anticolonial quanto isso, né? Porque isso é bagunçar a maneira realmente como as coisas são arrumadas. E aí eu queria destacar um teórico, antropólogo, mas que dialoga muito com a sociologia
que nos traz uma visão super interessante para a gente repensar a anarquia, que é o Pierre Castro, a sociedade contra o Estado, né? Então, assim, por que os índios riem? Por que os índios são felizes e vivem de uma maneira organizada, assim, sem ser por uma organização central? Porque eles não reconhecem num líder central o investimento da autoridade do poder. O poder não é sobre, o poder é possibilidade de transformar, de mudar, de transmutar em perspectiva, né? Então, é outra maneira de conceber o poder. Então, resumindo, a gente precisa levar essas ideias a sério, né? Não só teoricamente, nos textos que a gente escreve, né? Mas a gente precisa levar essas ideias a sério em termos de construção de uma outra política. Em termos de antipolítica, em tempos de antipolítica, né? Não em tempos de antipolítica, a gente vive tempos de antipolítica, né? De política de produção de desinformação, de política de destruição, que é a antipolítica, porque a política, por natureza, é relação entre as pessoas, né? Então, em tempos de antipolítica, para mim, não existe nada mais revolucionário do que como esses povos estão se organizando. E aí eu gostaria de incluir os povos indígenas, mas também o povo negro, né? A gente vê aí muita conexão, articulação no Brasil, no caso dos quilombolas, com os indígenas, com a população negra da periferia, né? Então, realmente, eu acho que aí está uma maneira muito interessante de mobilizar direitos, e não de ser imobilizado pelos direitos já constituídos. Minha vez? Eu vou ser breve. O Vitor foi meu aluno, então posso falar certas coisas com ele. Vou te lembrar algumas coisas que eu te ensinei quando você era meu aluno, tá? Se o Fernando também estiver por aí, por favor, preste atenção. Você sabe que um dos meus autores prediletos de sociologia é Max Weber. E Max Weber diz uma coisa interessante. Qual que é a característica de uma interação, de uma relação social? Né? É que eu tenho como referência o outro. Sempre tenho como referência o outro. Mas eu tenho um problema na minha interação com o outro. Como é que uma coisa que na minha mente aparece como dotada plenamente de sentido, eu faço que o outro entenda, ou reconheça, ou entenda aquilo nos termos que eu estou pensando na minha interação com ele? A resposta é o seguinte: não tem jeito. O que vai chegar de mim a ele é sempre uma interpretação dele sobre mim. E o que vai chegar dele a mim é sempre uma interpretação minha, da fala dele, da interlocução ou da ação dele, pouco importa. Por que eu estou lembrando isso aí? Porque eu estou lembrando o seguinte sentido: as coisas são constantemente interpretadas e reinterpretadas numa cadeia de significados infinita. Então, o que acontece, na verdade? Porque um pensamento anticolonial, né? Ou seja, voltando novamente à ideia de marcadores, a ideia de colonial não define apenas o subjugado, ele define também quem subjuga. A categoria, ela é relacional. Então, na medida em que ela predica uma identidade para alguém, ela predica a si mesma. Então, nesse sentido, quando eu, na verdade, olho, né, lembrando aqui uma coisa da ideia de fronteira, do significado inicial de fronteira, que não tem nada a ver com o sentido atual que nós damos à fronteira, ela é derivada do latim, e ela não significa algo que divide, mas algo que está em frente à margem. Essa ideia de margem, de fronteira como margem, ela é fantástica, porque nas margens eu vejo quem me vê, e, na verdade, quem me vê também está me vendo. De alguma maneira, nós estamos construindo nessa interação um sistema de classificação acerca de identidade do outro. Então, eu tenho uma ideia, minha posição diante disso é o seguinte: o problema não é pensar de maneira anticolonial, na verdade. O
O problema, na verdade, é como é que eu leio com outro registro essas relações coloniais para construir uma própria resistência a essa dominação. E não, na verdade, construir, ou seja, lembrando aqui algo que é típico do modernismo brasileiro, que eu não sou muito fã dele de passagem, eu só gosto de Manuel Bandeira. Então, que é o negócio seguinte, antropofagia, engole isso e vomita isso de outra maneira. Essa questão é fundamental. Nós não temos que, na verdade, eu acho difícil. E tem um outro problema também. Quer queiramos ou não, nós estamos numa academia. Quer queiramos ou não, o nosso lugar de discurso é o lugar da ciência. Não tem jeito. A gente pode pensar de maneiras diferentes uma série de coisas. É o lugar da ciência. O nosso lugar de discurso é este. Né? Então, o que acontece? A gente pode reconhecer, admitir uma série de saberes, mas pelo próprio jeito que a gente argumenta, que a gente fala, que a gente discute, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Isso é um lugar demarcado por essa produção. E a ciência, no sentido que nós a conhecemos, é uma ciência ocidental. A questão é recusar a ciência ocidental ou usar os mecanismos da ciência ocidental, os procedimentos da ciência ocidental, somente para criar um registro diferente e inverter esse entendimento numa nova perspectiva. E a outra coisa também. Michel Desserteau, num livro dele sobre a invenção do cotidiano, essas coisas mais, ele tem uma coisa interessantíssima. Ele diz o seguinte, olha, os indígenas foram escravizados, foram colonizados, foram submetidos a um processo violento de dominação cultural, física e tudo mais. Mas reparem uma coisa nos indígenas. Eles estavam dentro do cristianismo e fora ao mesmo tempo. Se você pegar os povos astecas, incas e tudo mais, eles pegam os símbolos, na verdade, do cristianismo, subvertem e mantêm o mesmo padrão de religiosidade em relação aos antigos deuses que eles tinham. Eles fazem isso com Nossa Senhora, fazem com um bando de gente, de tal maneira que eles estão dentro e fora, ao mesmo tempo, desse sistema. Na medida que eles não podiam enfrentar diretamente esse sistema, que tinha uma desproporção de forças muito grande, eles assimilam, mas eles ressignificam isso numa nova estrutura de sentido que, bem ou mal, né, permitiu que diversos elementos da cultura deles, ou do modo de vida deles, sobrevivessem. Então, o que nós temos que aprender, na verdade, é como é que a gente subverte, porque ninguém é dono, na verdade, é proprietário de um sentido ou de um significado de uma determinada coisa. Na medida em que ele circula num processo de interação, ele é reinterpretado em função de contextos que, às vezes, não tem nada a ver com aquele contexto original em que ele foi produzido. Por isso que eu acho que, na verdade, que a gente pensar anticolonial, né, ou seja, e pensar contra o quê? Para eu pensar contra o quê, eu tenho que saber o que é primeiro, para depois eu pensar contra. E não simplesmente admitir uma postura em que eu recuse terminantemente certos conceitos, certas classificações, em função de considerar que esse pensamento é marcado. Todo pensamento é marcado. Todo pensamento tem local, tempo, onde ele nasceu. E ele traz as marcas disso. Então, como é que a gente reverte e subverte essa lógica que é pensada nos termos, que foi pensada do ponto de vista da política internacional, e pensa isso numa direção diferente. É isso. A gente tem uma pergunta específica para o Onofre, que é do Gustavo Bezerra. Gostaria de ouvir do Onofre sobre a possibilidade ontológica de distinguir história e teoria em relações internacionais. Olha, eu sou do tempo em que eu aprendi o seguinte: não há qualquer ciência social ou humana sem história. Não dá para você pensar as coisas, na verdade, de uma coisa dissociada. Né? Eu acho que qualquer fenômeno
social, e relações internacionais é um fenômeno social, né? Ele tem que ser entendido como um processo e que tem na história a grande referência dele, né? Eu vou dar só um exemplo disso. Como é que é pensado o Estado em relações internacionais? Não tem como você pensar o Estado da maneira que se pensa, quase como uma entidade reificada, fechada em si mesmo, né? E que eu fico imaginando, por exemplo, numa discussão teórica como a Alexander Wentz, que o Estado é reificado, ele se torna quase que uma coisa, um ser humano esquisito, né, que tem capacidade de agir extremamente... Então, o que acontece? Eu acho que para a gente entender como é que essas coisas são construídas, a história, ela é a própria teoria, ela é parte do processo histórico e da própria história. Não tem como nós fazermos isso separado. E no caso do Estado, né, pega, por exemplo, uma leitura da sociologia histórica, não no sentido, por exemplo, que faz Charles Tilly, acerca das relações entre a modernidade, o capitalismo e a emergência do Estado. Você vai entendendo tranquilamente que como é que o processo vai se construindo. O Tilly volta lá no século IX para demonstrar que do século IX até metade do século XX, existiram uma série infinita de estados ou de tentativas de organizações estatais que não deram certo, e ele vai explicar como é que a interseção entre o capitalismo e essa forma de Estado moderno é que possibilitou que nós chegássemos a essa organização política. Se eu não tenho a dimensão histórica nesse sentido, eu também não vou conseguir construir uma teoria consistente acerca do próprio Estado. E se você pegar os grandes teóricos que discutiram o Estado, sabe, ou os grandes teóricos das ciências sociais, a dimensão da história tem um papel fundamental. E eu considero, por exemplo, que em RI, história é uma coisa que falta. Né? Tudo bem, me perdoa o Saraiva lá da UNB, com o de Roselli e tudo mais, as forças profundas e tudo mais, mas o que nós precisamos é de uma história que dê uma ideia de processo histórico relacional e como é que ele é importante para nós entendermos como é que determinadas construções institucionais são feitas ao longo do tempo, como é que elas se modificam, para a gente não cair naquilo que o Thompson, em Ideologia e Cultura de Massa, em que ele vai dizer como é que se identifica um discurso ideológico, uma das categorias que ele diz é o seguinte, é a naturalização e a eternização das coisas. Entendemos, na verdade, que o Estado, como da forma nós o conhecemos, é uma entidade que existe aí há séculos. Como se induz, muitas vezes, a pensar, né, que o mundo que é hoje, ele era... Quer ver uma coisa absurda? Como é que eu vou pensar, se tiver algum realista aí agora me ouvindo, ele vai me matar. Mas como é que eu vou pensar, na verdade, que há uma continuidade interpretativa de Tucídides a Morgenthau? Eu acho um absurdo, né? Acho que eu estou ficando velho, estou começando a falar as coisas muito abertamente. Eu acho um absurdo. Não, pode falar, pode falar. Eu acho um absurdo você pegar lá a Guerra do Peloponeso, você pegar cidades-estado gregas, que são diferentes das cidades-estados mesopotâmicas e tudo mais, e pensar um modelo interpretativo que não diferencia, na verdade, as cidades-estado gregas do Estado moderno, que tem pouco ou nada a ver com eles. Não é nem as cidades-estados italianas do século XIII, XIV, XV, são simplesmente as cidades gregas, coisa de mais de 2.000 anos atrás. O que falta nisso aí? História, entendimento de processo histórico, e não incorrer. Por que isso é fundamental? Para evitar uma coisa que é muito comum no revisionismo atual e uma série de coisas, de ler o passado com os olhos do presente. Isso é um erro que se acontece muito em RI,
Você lê, é como os economistas fazem com o mercado. Parece que o mercado está lá desde o dia que Adão e Eva apareceu na Terra. E funciona dessa maneira até hoje. Então, essa ideia é que faz, na verdade, pensar que o que Tucídides está falando para as cidades, estados gregas na Guerra do Peloponeso, tem a mesma validade, ou a mesma equivalência de Morgenthau falando sobre Estado moderno e anarquia no sistema internacional. Então, eu acho que não dá para separar essas duas coisas, não. Olha, a gente vai ter que finalizar, infelizmente, a mesa está ótima, estou recebendo até mensagem de WhatsApp aqui falando que mesa, que maravilha, uma maravilha, adorei. Muitíssimo obrigada a apresentação de vocês, foi maravilhoso, foi tudo maravilhoso, estou, assim, revigorada. Obrigada à presença e aos comentários aqui no chat. Queria agradecer à ABRE, a diretoria que aprovou essa mesa, e queria agradecer, por fim, mas não menos importante, ao pessoal, aos técnicos que estão permitindo aqui, acho que Márcio é o nome dele, que está permitindo a gente ficar até agora. E é isso, gente. Tomara que a gente consiga se ver ao vivo, né? Ao vivo mesmo, o quanto antes. Muito obrigada a todos. Tchau.